Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos aqui para mais uma aula da comunidade Praticadamente. E a nossa convidada especial de hoje, a Ana Paim, que é uma terapeuta integrativa, ela é especialista em constelação familiar, em hipnose verbal também, e não verbal, dentre outras técnicas. E hoje a Ana irá nos fazer refletir sobre a frase: com a mãe, o dinheiro vem, com o pai, o dinheiro fica, de Bert Helling. Ficou interessado? Então fique aqui conosco, que antes de passar a palavra para a Ana Paim, quero convidar vocês para participarem de nossas redes sociais, como Instagram, YouTube, Facebook, Spotify e no nosso grupo de WhatsApp. Ah, e se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, ok? Ana, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, né? E assim poder contribuir com um pouco de conhecimento, né, em relação à constelação familiar. E a Marcinha me convidou para falar sobre constelação, né? A gente sempre fala sobre hipnose, o tema central do grupo, mas aí a gente teve uma conversa ali no privado e ela me convidou para falar de constelação. Eu falei, "Ai, opa, então vamos falar de constelação para mudar um pouco, né?" Aí, em meio à nossa conversa, eu falei assim, por que que a gente não fala um pouco de prosperidade, que é uma coisa que tem... As pessoas têm muito interesse em falar sobre prosperidade, né? É um assunto, assim, que interessa a todos nós. Aí veio a frase do Bert Helling, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Essa frase é bem chamativa, né? Bem, assim, leva a gente a pensar por que dessa frase, tá? Aí, que é o nosso tema de hoje. Então, aí, assim, eu fiz um roteirinho aqui na minha cabeça para falar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar, tá bom? E eu vou começar falando sobre a frase, né, que é o tema do nosso encontro, que é com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica, que é uma frase do Bert Helling, tá? Então, com a mãe o dinheiro vem porque a mãe é a nutrição da vida. O sucesso tem a cara da mãe. Então, assim, são todas frases sistêmicas, tá? Porque a mãe é que nutre, que nos nutriu, né? Desde a barriga, nos nutre ali quando a gente nasce, e toda essa questão de proteção está relacionada à mãe, né? De nutrição está relacionada à mãe, à vida. E o pai, a gente pode dizer que com o pai o dinheiro fica, porque quando a gente cresce, depois que a gente começa a ganhar dinheiro, se a gente não tiver uma boa formação, um bom relacionamento com o nosso pai, com aquele que teve a figura de pai, a autoridade pai, né, pra gente, a gente começa a gastar o dinheiro que a gente tem buscando esse pai, entendeu? Então a gente só consegue ganhar dinheiro, o sucesso é a cara da mãe, quando a gente tem essa mãe dentro da gente. E depois que a gente ganha o dinheiro, para que esse dinheiro fique, a gente também tem que ter uma boa relação com esse pai interno, tá? Então, Bert Helling fala sobre as três leis do amor, aí eu vou falar um pouco sobre constelação, tá? Para a gente poder voltar no tema prosperidade, porque não é só lançar a palavra prosperidade para vocês, que senão fica uma coisa vazia. Tem todo um embasamento relacionado a essa prosperidade, como é que funciona essa prosperidade, tá? Então a gente tem três leis de amor. Bert Hellinger escreveu um livro chamado As Ordens do Amor. E a constelação, ela é baseada em três leis sistêmicas, tá? Que é pertencimento, ordem e equilíbrio. Pertencimento, todos nós temos direito a pertencer ao sistema, tá? Ordem, é, existe uma hierarquia de chegada no sistema, tá? Daquele que veio primeiro em relação aos que vieram depois, tá? E equilíbrio é que toda relação ela tem o equilíbrio entre o dar e o receber, com exceção pais e filhos, porque pais dão, filhos recebem. Então, filhos recebem tanto
que se enchem desse amor, de tudo que receberam, e ganham força para irem para a vida. Tá? Então, em cima dessas 3 leis do amor do Bert Helling, é que a nossa vida, o nosso sistema familiar, ele é sustentado. Quando a gente quebra uma dessas leis, a gente diz que houve um emaranhado, tá? Houve um problema ali, porque saiu desse fluxo, saiu de uma dessas leis. Aí que começam os nossos problemas, tá? E a prosperidade ela está relacionada aqui à quebra dessas leis aqui, tá? Então vamos lá. Quando a gente é criança, quando a gente é bebê, que a gente está ali se desenvolvendo, a gente ama tanto os nossos pais. Primeiro, a criança tem aquela relação simbiótica com a mãe, né? Ela acha que a mãe e ela são a mesma coisa. Aí ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela tem a individualidade dela. E então, por isso que a mãe é essa nutrição. A mãe é a coisa mais importante que existe. Então, toda criança quer salvar, sacrificar ou julgar os pais, tá? A criança ama tanto o pai e a mãe que ela entra numa dessas 3 situações, normalmente na vida, quando ocorre um desequilíbrio, tá? Salvar, a criança quer salvar quando ela é aquela criança boazinha que faz tudo para que tudo dê certo, porque depende dela, a felicidade do pai e da mãe depende dela. Então ela entra nesse modo salvar, tá? E muitos adultos, a gente vai para a vida adulta, muita gente vai com essa sensação de que tem que salvar o pai e a mãe. E quando a gente entra nessa situação, a gente está numa questão ali desequilibrada, a gente está emaranhado ali com uma daquelas 3 leis que eu já falei antes, tá? Sacrificar é aquela criança que vive doente, ama tanto, de tanto amor a esse pai e a essa mãe, que ela adoece por eles, tá? Tanto que muitos psicoterapeutas aí falam muito que criança doente é sintoma, né? É sintoma de problema no pai e na mãe, né? E aqui na constelação, a gente diz que a criança está em sacrifício pelo pai e pela mãe. E a terceira questão aqui é a criança que julga. A criança, geralmente as crianças que são mais rebeldes, que dão mais, que não são aquela que quer salvar, aquela boazinha, se ela não está em sacrifício, ela está em julgamento, que ela quer, como é que fala? Julgando mesmo. O pai e a mãe é culpado de tudo. Se uma coisa não dá certo para ela, a minha mãe é que é culpada, o meu pai é que é culpado. Então, ela entra nessa questão do julgamento e ela se rebela. Ela não é aquela mãe que tenta se aproximar do filho para falar, para educar, e aquele filho não aceita, porque ele está ali em constante julgamento, tá? Desse pai e dessa mãe. Muito bem. Então, nessas dinâmicas, né, que vão se desenvolvendo aí ao longo da vida, a gente percebe o quê? Que vítimas não ganham dinheiro, tá? Então, quando a pessoa entra num vitimismo, que a pessoa, né, tem questões e ela entra no vitimismo, ela não ganha dinheiro. Vítimas só querem ser ouvidas, elas não e querem aliados. Elas não ganham dinheiro. E a pessoa também que fica infantilizada, ela também, crianças não ganham dinheiro. Quem ganha dinheiro é adulto, tá? Então, se você tem um processo, aquele adulto infantilizado, ele tem dificuldade em ganhar dinheiro, tá? Então, quem tem esse pai e essa mãe de forma saudável dentro do coração, tem prosperidade, tá? Porque a prosperidade, ela não é só uma energia, a energia da prosperidade. Ela é tudo na vida. Você vê, a natureza, tudo é próspero. Na natureza, tudo é abundante. Então, nós fazemos parte dessa natureza desse planeta. Então, não tem o porquê a gente não ser próspero e nem abundante. Porque tudo na gente é muito. São um número absurdo de células que compõem o nosso corpo, a natureza é abundante, tudo. Para onde você olha tem abundância. E quando a gente quebra esse fluxo da vida, esse fluxo de amor, quando a gente sai dessas leis do amor, a gente interrompe a nossa prosperidade, né? Que a prosperidade não é só o dinheiro. A prosperidade é a sua saúde, a prosperidade é a sua alegria, a prosperidade é a maneira com que você encara as coisas, com que você
toma resoluções para resolver problemas. Então, tudo aquilo que faz com que você vá de encontro ao dinheiro, digamos assim, é prosperidade. Então, quando você, por exemplo, não tem permissão para fazer uma determinada coisa, você bloqueia a sua prosperidade. Porque a prosperidade é uma série de atributos e conhecimentos que você pratica para que você, no final dessa, dessa situação, o dinheiro seja a recompensa dessas suas atitudes, né? Desse seu trabalho, dessa sua dedicação, conhecimento, permissão, é, é, uma pessoa que não está no julgamento, porque se você não julga seu pai, sua mãe, você também não fica julgando os outros, né? Porque tudo está tudo tá ali na infância, né? Tudo está na sua base. Então, se você já cresce tendo essas premissas dentro de você, você tem tudo para ter prosperidade financeira, tá? Aí é isso. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. É, eu botei um pouco aqui sobre culpa silenciosa, que é uma coisa assim bem interessante. Existe uma culpa silenciosa para se ganhar ou não dinheiro, que a culpa silenciosa ela traz a boa consciência e a má consciência. A boa consciência é quando você tem determinadas crenças dentro de você em relação ao dinheiro e que essas crenças vêm de família e por boa consciência você para querer pertencer àquela família, você não ganha dinheiro, tá? A sua família não ganhou dinheiro por N questões, então, para eu querer pertencer a essa família, eu também não ganho dinheiro, para eu poder ter algo em comum a eles, tá? E a má consciência seria quando queremos sair dessa boa consciência, quebrar com essas crenças e nos sabotamos para não deixar de pertencer. Tá? Então, existem várias dinâmicas que nos levam a ter ou não prosperidade. E a maioria dessas dinâmicas estão ali na família. Tá? Por quê? Existem as crenças dos traumas, das coisas que a gente viveu, que está ali no nosso subconsciente, que roda dentro da gente, e existe essas questões que vêm do campo mórfico, tá? Então, existem informações que vêm através da nossa ancestralidade, que chegam até a gente e que a gente não consegue perceber, não chega a ser assim, um trauma, mas é uma coisa que vem da constelação mesmo, sistêmica da sua família, tá? Você herda, digamos assim, padrões que você se afiniza ali com aquela situação e você passa a viver aquilo de forma inconsciente. Então, quando você percebe que, por exemplo, o seu avô teve um negócio e faliu, seu pai teve um negócio e faliu, você, para não, para não deixar de pertencer, o seu negócio também fale, e você fala assim, na minha família todo mundo que tem negócio quebra, não dá certo, não dá certo, não prospera. Mas não é, você está tendo o quê? Você está se afinizando ali com o campo mórfico e está repetindo aquele padrão, e para você não deixar de pertencer, você tem você tem o mesmo comportamento. Então, quando você percebe isso, você tem como fugir disso, você tem como quebrar isso, tá? E é através das constelações você faz uma constelação, toma consciência de como que funciona esse processo e aonde que está, pode ser que seja digamos assim, uma permissão ou você querer, como é que fala, que eu poderia dizer, uma lealdade invisível, tá? Que você está fazendo ali, está repetindo para que você não deixe de pertencer ali àquele clã familiar. Aí é isso, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser acrescentar alguma Bem, coisa. no chat, a Marcinha, viu, Ana? Ah, Ela perguntou assim, as heranças dos pais também influencia, alimentando a crença do não merecimento, conflitante com dinheiro e amor? boa observação, olha só. É o seguinte, a herança, a gente não pode. Algumas observações em relação à herança. A gente não pode negar a herança. Quando você tem herança, você tem direito a ela, tá? Não abra mão da sua herança, porque quando se abre a mão de herança, você está abrindo mão da sua prosperidade. Por quê? Herança é presente.
Entendeu? Então, quando você abre mão de herança, você abre mão de prosperidade. E você tem que aceitar o presente que a vida está te dando. Se acontecer, às vezes acontece, tá? De irmãos, um roubar o outro, acontece isso em algumas situações aí. Aí você, sei lá, tem que constelar, tem que ver o que que tá, onde que está o problema aí. Pode ser padrão de outras gerações, que outros irmãos, sempre um roubava o outro também, tá? E, mas o que que ela. Eu respondi, Marcinha, a sua pergunta, a sua dúvida? É, ela também perguntou: a criança boazinha não prospera? Olha só, criança boazinha prospera, ó, todo mundo vai prosperar de alguma forma, salvar, sacrificar, julgar. Esses três aqui digamos assim, vão prosperar. Mas a vida dá uma travada, entendeu? É o sentimento, é a pessoa que sente por exemplo, a pessoa que está ali no julgamento. Ela já está empregada e ela está no julgamento, critica pai e mãe e tal. Aí o que que acontece? Ela já não está, né, ganhando dinheiro, mas quando você tem um padrão, tem uma maneira de viver que você está emaranhado com seu pai e com a sua mãe, por que o boazinha? Porque o boazinha? O boazinha é aquela criança que quer agradar o pai e a mãe, que quer salvar o pai e a mãe, né? Toda vez que você está atrelado a esse pai e a essa mãe, que você não está indo para a vida, você está emaranhado com eles. Você vai ganhar, mas de alguma maneira você vai se sabotar e esse dinheiro não vai ficar. Ou esse dinheiro vai vir com mais dificuldade, entendeu? Voltando aqui que eu estava falando do sacrifício. Do sacrifício e do julgamento, a pessoa vive doente. Tem gente que vive doente. Viver doente já é uma autossabotagem, porque você gasta dinheiro com remédio. Entendeu? Aí você fica assim, pô, meu dinheiro vai todo embora com remédio. Eu ganho, mas eu vivo no médico, eu vivo tomando remédio. Entendeu? Então, essas questões, o bonzinho, ele tá sempre fazendo pelos outros e aí ele esquece dele. Quanto bonzinho doente que tem por aí, que tem problema de saúde, não, eu estou atendendo, eu estou com uma família que eu estou atendendo, uma mãe, ela é boazinha que agora até o marido fazendo as terapias, ele está percebendo, nossa, ela quer salvar todo mundo, mas ela precisa de terapia. Quem precisa de terapia é ela, entendeu? Então, porque você tem que saber a medida daquilo que você vai fazer pelo outro e não está fazendo por você, entendeu? Não é que você não tem que ser bonzinho, mas você tem que pensar em você. Se você quer ser uma pessoa legal, você pode ser também, mas é, é, o bonzinho, ele deixa de fazer por ele muitas das vezes. A gente sabe disso. É uma característica ali de. Aí também entra aí um traço de caráter, né, da rejeição, que ele faz para ele poder ser aceito, né? E aí ele começa a ter problema ali também no sistema, tá? Perfeito. Ela também tem uma outra. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, ela também fala aqui, exemplo. Quem ama, não cobra, não pede, para não ser mais uma igual aos interesseiros, Ah, aos interesseiros, não entendi. distorcendo a imagem dessa relação. Ela estava querendo dizer que quem ama não cobra, não pede, para não ser mais uma igual aos interesseiros, né? Talvez da família, distorcendo a imagem dessa relação. Mas como a constelação familiar pode ajudar ou somente levar à consciência? Ela vai ajudar ou ela só vai te levar à consciência do que você Olha, estiver falando para a criança, né? a constelação, ela vai trabalhar aí nas duas questões. Vai depender muito do seu nível de dor, do quanto você quer sair daquela dor, tá? Porque às vezes você está em dor, mas já viu que às vezes tá doendo, mas não está doendo o suficiente para você sair daquela dor, daquele lugar de dor. E quando a dor é grande ao ponto de te incomodar, de você querer sair dali, que você procura uma constelação, é aí que as coisas começam a funcionar, tá? Então, por exemplo, pais são grandes, filhos são pequenos. Quando você entra numa constelação e que uma pessoa ouve isso, pais são grandes, filhos são pequenos, e que você explica o que que isso quer dizer, que não importa em qual lugar do planeta você esteja, o seu nível de importância social, o seu pai e a sua mãe vão ser sempre maior que você. E ponto.
Entendeu? Então, se você tem um comportamento aonde você quebra essa ordem de importância, tá? Por exemplo, uma pessoa muito importante, ela entra ali, ela critica aquela mãe ou aquele pai, ela fica maior do que eles e ela vai ter problema. Ah, esse problema não está se apresentando. De alguma maneira, esse problema vai se apresentar. Porque quando você quebra a ordem, você é muito importante, você quebra a ordem, você vai ter problema. Então, aí a pessoa está ali, ai, vim aqui fazer a constelação, tô com um problema, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, não sei o quê. Aí ela ouve essa frase, pais são grandes, filhos são pequenos. Se você, aí na dinâmica ali, né, começa a aparecer algumas questões que a pessoa traz, né? E aí ela ouve isso, e aí cai uma ficha, entendeu? Muda um paradigma dentro dela. E aí ela começa a perceber, nossa, o tempo todo não é isso que eu estou vivendo. Eu estou fazendo diferente. E às vezes vem a mãe fazer a constelação, e aí também com problema ali com o filho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, mas meu filho queria. Aquela mãe que quer salvar o filho, aquele filho que já é adulto, aquele filho que já foi para a vida. E aí você conscientiza de que aquela mãe, o que você tinha que fazer por ele, você já fez quando ele era menor de idade. Agora, se você ficar presa a esse filho de uma maneira que você ainda quer tratar ele como uma criança, quer infantilizar ele, você vai ter problema, você vai ficar preso ali, tá? Porque você é a grande, ele é pequeno. Se ele não fizer, quem vai se ferrar é ele. Se ele te faltar o respeito, quem vai se ferrar é ele. Então, às vezes, até meu filho fala umas gracinhas, eu falo, ó, cuidado que eu sou a grande, hein? Eu falo pra ele. Aí ele, não sei o que, não sei o que, ele já teve uns probleminhas, já andou fazendo umas constelações, já andou ouvindo umas coisinhas, aí eu falo. E quando tem problema com o pai, eu também falo, ó, o seu pai é o grande, hein? Quem se ferra é você. Eu já falei, de vez em quando eu falo. Faz tempo que eu não falo isso, mas quando é preciso eu falo. Então, esse tipo de consciência faz por quê? Quando você se ferra, o se ferra muitas das vezes é no bolso. Não quero mais saber do meu pai, não quero mais saber da minha mãe, é isso, é aquilo, eles não prestam, não sei o quê, me bateu quando eu era criança, me espancou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bota esse pai e essa mãe no coração, porque esse pai e essa mãe fora do coração, o seu bolso é que vai pagar essa conta. Você perde prosperidade, entendeu? Então, quando você fala assim com a pessoa, opa, vou perder dinheiro, aí já acende uma luzinha na cabeça da pessoa, entendeu? É. Que nem diz aqui, dinheiro e família é confusão. Dinheiro versus família, né? É confusão. Que a Marcinha falou que abrir mão de um direito se torna desgastante. Aí seria caso de partilha, né? Aí é caso de partilha. Aí na partilha existem algumas regras a serem seguidas, tá? Para que a partilha dê certo, tá? A gente pode constelar uma herança, a gente constela a herança. Geralmente a gente traz a herança ali para o campo, traz a herança e aí a gente pergunta essa herança quem é que tá tendo problema com essa herança? Qual é o ancestral que está trazendo o problema naquela herança, entendeu? Porque às vezes a pessoa deixa a herança, mas ela deixa condições, ou ela era muito apegada àquelas coisas, entendeu? Então tem que fazer ali todo um trabalho para que essa herança fique disponível para quem for receber. E na herança também, quem vai fazer inventário, por exemplo, a ordem de quem vai fazer inventário é do mais velho para o mais novo. Se o mais velho não puder ser o inventariante, que seja o segundo mais velho, o terceiro mais velho, sempre nessa ordem. Evitar que os mais novos façam o inventário para que os mais velhos não se sintam diminuídos, entendeu? Sempre é melhor aos que vieram antes, para que não haja uma quebra de ordem, tá? Aí fala assim, mas meu irmão é muito doido, é muito maluco, não tem tempo, ou é doente, aí vem para o outro, entendeu? Até parar naquele que tem a condição de fazer o inventário. E não abrir mão de herança, porque você, quando abre mão de herança, você abre mão de prosperidade. É 1 centavo que é a sua herança, receba esse 1 centavo. Depois que você recebe, se você quiser dar aquilo de presente para alguém, ou aquilo você quer fazer alguma coisa com aquilo, você é livre para fazer, mas você receba a sua herança, tá? Para que você não venha prejudicar a sua descendência. Quando você não aceita esse presente que a vida te dá, você bloqueia a prosperidade dos seus descendentes, tá? Isso que eu estou falando é estudo do Bert Helling, tá? Não sou eu que... Não, é só um ensinamento mesmo, tá bom?
Ana, eu posso fazer um comentário aqui que me veio à mente, que eu achei interessante? Você está falando da organização familiar, né? E aí, quando a gente leva para a empresa, de uma certa forma, quando o funcionário lá de baixo não respeita a hierarquia na empresa, ele se ferra, né? Quer dizer, de uma certa forma, na família não tem isso daí tão esclarecido. Na empresa normalmente tem, é mais esclarecido. Aí quando a gente vai para, assim, a família seria um informal, mas tem regras sistêmicas. Que se a pessoa não segue as regras sistêmicas, de uma certa forma, ela vai ter um prejuízo lá de alguma grandeza. E na Emaranhado. empresa, e na empresa também. Só que na empresa essas regras já são mais claras de uma certa forma, né? O funcionário que está, dependendo da função dele dentro da empresa, essas regras são mais claras, não? Essas regras são mais claras e quando isso não é seguido lá dentro da empresa, a empresa começa a ter problema, né? Você já viu aquela história daquela pessoa que chega, olha como é que a empresa tem problema. Se você admite um funcionário e já dá um cargo alto de chefia, alguma coisa, dependendo ali, ou então ele fica ali 2 meses e você já dá a chefia para ele, você rebenta com todo mundo, você rebenta com a tua empresa, porque você desvaloriza aqueles que já estão ali há mais tempo, né? Então tem empresas que fazem isso, começam a ter muito problema, né? Aí a gente fala que a pessoa mal chegou, já quer sentar na janela, não tem uma conversa assim? Então, tem esse problema sim nas empresas. Então, quem é empresário aí, que lida com essas situações, tem essas regrinhas. Outra coisa, quando você dá aumento, você quer dar um aumento, você quer gratificar uma pessoa por um ali, né? Porque ela merece aquela gratificação. Se os outros souberem que aquele fulano ali recebeu aquela gratificação, nossa, você também fica todo mundo revoltado, entendeu? Então é muito difícil, né? É muito difícil fazer essa gestão aí na empresa. Você tem que saber seguir as regrinhas, senão você é sabotado na empresa. Verdade. Acho É, interessante isso. Porque, assim, a gente fala do sistema familiar, que é a constelação familiar, e aí a gente vê esse reflexo também na empresa. Eu pensei desse modo porque minha graduação nesse ramo assim, mais comercial, né? Então, eu fiz logo essa correlação na minha mente. A gente pode constelar empresas. Pode constelar empresas, saber por que que aquela empresa não está prosperando, tem como constelar empresas, tá? Eu não estou vendo aqui, mas tem mais comentários ou é. perguntas? Não, tem um comentário aqui que é bem relevante a esse, fazendo aí essa junção, né? Para quem entende de hipnose verbal e não verbal, o Irmão falou aqui, ó, as regras implícitas são não verbais e muito mais eficientes. Para quem entende de hipnose verbal e não verbal, vai entender bem o que ele quis dizer aí. É por isso que, assim, eu consigo. Na hipnose verbal, por exemplo, eu gosto muito de, quando vem ali conflitos, né, da infância e tal, eu uso muito as frases de cura da constelação. Dá muito certo. Dá muito certo. Então, por isso que não existe um muro, né? Tá tudo. É por isso que a nossa. É, é holístico, né? A nossa terapia, porque um vai agregando informação na outra terapia. Por isso que integrada sempre dá certo também, né? Exatamente. A Marcinha também fala, o método é o mesmo em relação à constelação corporativa e à familiar? Se o método da constelação é o mesmo? Para constelar, você pode constelar o que você quiser. Você pode constelar uma empresa, você pode constelar um inventário, você pode constelar o que você quiser, tá? Agora, a organização, aí eu não sei se é a mesma, tá? Porque essa aqui a constelação familiar está falando de leis do amor, né? De Bert Hellinger. As 3 leis do amor que regem a família, tá? Então você dá para estender isso para empresas e inventário ou questões relacionadas a você àquela situação. Porque quando a gente vai constelar uma empresa, a gente vai constelar a sua problemática frente àquela empresa, entendeu? Então, aí vem quem está insatisfeito ali, vem umas coisas assim, entendeu? Para dar solução ao que você está buscando. Agora, se o método da organização da empresa é o mesmo, eu creio que não, né? Não sei. Agora deu uma bugada aqui, eu não sei. Tá? Mas Mas eu sei nós que dá para. vamos, hein, ô Ana, nós vamos saber porque nós estamos planejando fazer
uma outra live, uma outra reunião sobre constelação, convidando outros consteladores para junto fazerem uma roda de conversa de constelação. E cada um vai trazer sua expertise, né, Ana? Aí é legal, porque aí junta o que você já estudou com aquilo que você já atendeu, aí é bem legal, eu acho bem legal mesmo. Vamos marcar depois a Ana e mais outros aí, que eu sei que são consteladores que podem participar mais à frente aí. A Simoni, eu sei que é consteladora, eu não sei se a Rosana é. Nós temos a Marisa no grupo também, que é consteladora. Vamos fazer uma roda de conversa com consteladoras e trazendo seu estudo e Bora. suas expertise, porque. Hã? É. Não, ele falou, o Wilmo falou, bora convocar a Simone, tem a Marisa também, que é A consteladora. Selma também é consteladora, que é. Então, porque aí o que acontece? Cada um. Porque a constelação é algo muito grande, gente, é muito grandioso. Eu nunca estudei constelação em si, mas eu sei que é muito abrangente. Então, se cada uma vier e trazer sua experiência, aí a gente vai poder aprofundar mais em determinados temas. Eu acho muito, muito válido, muito bacana, e a gente marcar uma data para fazer uma roda de conversa entre consteladoras. Que tal? Maneiro. Então, vamos ver aí a data aí, de repente pode ser para agosto agora, né? Você, você falou das leis, né? Das 3 leis. E o Wilma perguntou quais são essas leis. É as leis que você tinha comentado no começo, né? Do Bert. Pertencimento, pertencimento todos têm direito a pertencer, é, ordem, todo mundo segue uma ordem de chegada no sistema, e equilíbrio. Toda relação, ela é equilibrada, 50% a minha parte, 50% a sua parte. Com exceção de pais e filhos, que pais dão, filhos recebem. Tá? Então, nessas dinâmicas dessas 3 leis, quando dá problema, por exemplo, quando o pai quer cobrar do filho tudo que deu para ele. Aí, Maranha, nossa, eu te dei faculdade, eu te dei um carro, eu te dei isso, eu te dei aquilo, agora você não está me dando ouvidos, você não está isso. Dá problema. Aí vai emaranhar. Quando o pai cobra, por quê? A vida não tem preço. A coisa mais preciosa que você recebe do seu pai e da sua mãe é a vida. Então, quando você entende isso, você não tem como cobrar isso do seu filho. Você deu a vida a ele. E esse filho não tem como pagar a vida que recebeu. Então, quando é o que a Lilian falou, quando a gente começa a falar de constelação, é tanta informação e a pessoa que não se atenta a isso, quando ouve isso, realmente cai uma ficha na cabeça dela. Você não tem como pagar a vida que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Então, se ele te cobra alguma coisa, você não tem como olhar para trás e pagar, né? Você enfraquece. Quando você enfraquece, você perde prosperidade. Então, Então, falando sobre isso, é errado os pais então cobrar dessa forma? Eu te dei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, até hoje. Você... arrebenta com o filho. Arrebenta com esse filho. Arrebenta. Você pode aconselhar um filho, mas não cobre aquilo que você deu. Porque pelas leis sistêmicas, pais dão, filhos recebem. Ah, se você deu o carro, você deu porque você quis. Você deu porque você tinha sobrando. Você deu por amor. Então, assim, se você não quer que ele. Se você não quer dar o carro, não dê. Não dê, porque você não vai cobrar, não vou cobrar, não vou dar. Mas se você der, não fica cobrando, não, porque ele não tem como. Ele se sente numa dívida que ele não vai pagar nunca. É um peso muito grande que um filho recebe quando isso acontece, entendeu? E aí, assim, pais dão tanto que os filhos se enchem, né, desse amor e ganham força para ir para a vida e formarem suas famílias. E que vai gerar o mesmo ciclo. E a gente está falando aqui sobre monetário, né? As relações que a gente está falando. Mas Sim. existe também aquela relação, não a monetária, mas sim a sentimental, a emocional. Aquele que eu te dei tanto amor, eu te dei tanto. ah, já te fiz tanto por você. Está tudo tão integrado que já te dei tanto amor, fiz tanto por você. Não é o carro, né? Mas esse tipo de comentário, ele também arrebenta esse filho, porque ele não tem. Se ele já está com a prosperidade dele comprometida, como é que ele vai, como é que ele vai te devolver isso? Entendeu? É Sim, complicado. É verdade. complicado. Ele não tem como pagar a vida que ele recebeu. Então, ele não tem como pagar tudo que você deu para ele. O que acontece é que, por gratidão, olha só o movimento que é. Por gratidão, esses filhos, quando desperta a gratidão do filho, ele se encheu de tanto amor que, por gratidão, ele se volta para os pais
e na velhice ou em questões da vida, ele serve aos pais. Tá? Então, por exemplo, um filho que faz uma gentileza para um pai, para uma mãe, leva num médico, ajuda a fazer as compras. Então, esse filho é tão grato que ele vai lá e ajuda, mas ele não tem que fazer, ele não, entendeu? Aí tem gente que fala assim, esse filho é ingrato, eu dei tudo para ele, e ele, assim, não tem como esse filho, você cobrar isso desse filho, entendeu? Pode ser que ele lá com o filho dele, ele perceba isso mais à frente. Sim. É, é, A Selma estava falando aqui que realmente é lindo olhar com o olhar sistêmico, né? E o que mais se vê também é pais querendo cobrar tudo o que fez para os filhos. E os filhos não conseguem ir para a vida, né? Exatamente, exatamente. Esses filhos ficam presos a esses pais, tá? Então você tem que fazer pelo seu filho, soltar para o universo. Se esse filho vem, faz um agrado, vem domingo, almoça com você, tá tudo certo. Não cobra nada, não. Tá tudo certo. Ah, mãe, você vai ficar bem, você vai. Tem aquele filho ali agarradinho com a mãe. Fala, não, meu filho, tá tudo certo. Vai fazer, vai cuidar das suas coisas, vai viver sua vida. Essa mãe tem que botar esse filho. Quem bota o filho para a vida é o pai, né? A mãe tá sempre acolhedora. E o pai é que bota o filho para a vida, né? O pai é que bota para andar de bicicleta e pular de skate. E a mãe fica, ah, meu filho machucou. Enfim, aí, mas é o pai que manda para a vida. Ana, Mas eu é fico me assim, perguntando, fala. eu fico me perguntando aqui, será que é por isso, por estar tão em desordem as famílias, dentro dessa organização, que a gente vê muito conflitos e muitas confusões familiares, talvez por causa de não estar seguindo dentro dessa ordem sistêmica? Exatamente, é muita falta de conhecimento. Esse conhecimento, ele é libertador. Ele é libertador porque ele coloca cada um no seu lugar. E se você consegue entender que esse organograma que tem, ele traz prosperidade, ele traz felicidade para todo mundo, a gente seria muito mais feliz. Porque por que que uma mãe fica, ai, meu filhinho? Porque tem gente que tem o filho para preencher o vazio emocional dela. E filho não foi feito para preencher vazio emocional. Né? O filho você tem digamos assim, uma ordem natural da vida, que você tem o filho, e você sabe que aquele filho tem um tempo ali que vai conviver com você, e se você tiver, digamos assim, sucesso ali na sua educação, esse filho ele vai para a vida. Então, quanto menos um filho precisa de um pai, quanto mais desnecessário é esse pai e essa mãe, né? Se tornam desnecessário para esse filho, mais sucesso esse filho tem. Quando é que você sabe que um filho tem sucesso? O quanto que ele precisa do pai e da mãe? Não precisa de nada do meu pai e da minha mãe. Então é um filho de sucesso. É interessante porque o que acontece? O Irmo botou ali, né? Por que esses conflitos não são vistos em tribos indígenas? Normalmente nas tribos indígenas, eles seguem uma regra. Já reparou isso? Aí assim, é o seguinte, o Bert Helling passou 15 anos na África do Sul fazendo, como é que fala? Ele foi fazer uma missão lá na Igreja Católica. E ele passou 15 anos com tribos africanas. E lá nas tribos africanas, ele observou todo esse comportamento e ele trouxe as leis do amor baseado nessa observação que ele teve. Entendeu? Então, tudo isso aqui segue as tribos africanas. E as tribos de indígenas, de forma As geral, tribos elas têm indígenas isso, né? é isso aqui, essa tradição, né, essa oralidade, não tem nada escrito, tradição oral, e que funciona muito bem porque eles se perpetuam nessa situação, em cima dessas leis. Tem ritos de passagem, né, nas tribos indígenas, né, o menino deixa de ser adolescente e passa a ser homem, tem umas coisas, né? Tem umas coisas assim bem, e a gente aqui correndo atrás do filhinho de 30 anos e morando com a mãe ainda. Quer dizer, a gente não faz o corte, né, do filho. E aí começa a ter problema na sociedade. A gente fica disfuncional. Essa é interessante, né?
É Podemos isso aí. dizer que quanto mais evoluída a cultura, mais neuróticos seus membros são, né? É isso aí. É isso aí. Estudar um Ana, pouquinho o Bert Helling. Oi. Oi, Ana, Roberto. posso fazer uma pergunta? Tudo bom? Eu sempre Tudo tive uma bom? curiosidade, aquela coisa que os pais dos filhos. Eu não estudei o Bertin Helling, né, mas eu sei um pouco, né? Fiz algumas constelações, participei. Aquela coisa, eu queria que você explicasse para mim, aquela coisa que os filhos acabam pagando pelas falhas ou erros dos pais. Tipo assim, se alguém da família, a lei do pertencimento e tal, aí um filho vai ter um problema para resolver o que não foi resolvido lá atrás. Como é que é isso? Tá, então é assim, Roberto. Existe o chamado campo mórfico, tá? Isso. Que é um campo um campo que o biólogo britânico Hubert Sheldrake, né? Ele descobriu que esse campo de informações ele é passado de pai para filho. Então, quando você emaranha, tem um problema aqui entre pai e mãe. Aí os descendentes, filhos e netos, tá? Aí você rompeu com aquilo. Não quero mais saber. Por exemplo, um pai bota uma filha para fora de casa porque ela engravidou, não quero saber e tal, tal, tal. E ninguém fala mais nesse assunto. É proibido esse assunto aqui em casa. Pronto. Aí o tempo passa. O que que vai acontecer? Ali aquela filha que teve aquele neném que vai virar avó, né? Enfim, essa descendência aí, ela vai repetir esse padrão. Alguém vai ter o mesmo comportamento, tá? É, é, para que esse problema ele seja visto, tá? Para que isso seja integrado de novo na família. Mas por que que isso acontece? Por causa desse campo de informação, tá? Silencioso, é, é, que você leva de pai para filho, tá? E isso se repete, isso acontece. Essa informação ela vem, ela acontece de novo, tá? Porque essas informações, elas, vamos dizer, é, elas se encaixam aqui nessas leis, entendeu? Aquilo que não é visto se repete. Aquilo que não é visto se repete. Então é É, melhor você ver, é melhor você encarar, é melhor você acolher do que você tomar uma atitude dessa. eu queria colocar uma questão concreta. Por exemplo, eu tenho uma tia minha na família, ela levou um tombo, formou um coágulo na cabeça, ela começou a ter ataque epilético, ela teve epilepsia. Naquela época não Hum, podia operar, que era perigoso. E hum, daí reuniram a família e decidiram colocar ela para ela ter direito do pai dela, né, que é o meu avô, hum, colocaram ela como inválida. E ela não queria ser inválida. Aí hum. meio que ela foi obrigada a assinar, né? E depois que ela assinou, ela ficou inválida. Então a vida inteira ela não teve uma vida pessoal, ela sempre foi dependente, e tal, não sei o quê. Quer dizer, esse caso dela, né? Quer dizer, ela era doente da família, tal, não sei o quê. Isso aí recai sobre, por exemplo, a minha tia. Recai sobre a minha filha, por exemplo? Pode recair sobre a minha filha? Alguma questão que não foi vista, que não foi acolhida, que não Exatamente, foi. tudo que não é visto é repetido. Mas aí, quando você toma ciência, você toma consciência dessas situações, você vai lá e, com as frases de cura, você rompe com esse padrão. E você Ah, devolve essa situação, você rompe, na constelação faz isso. Você rompe e você devolve isso aqui não é meu. Isso aqui, eu sou daqui para cá sou eu, daqui para lá é você. Eu te então, só, vejo, te deixa eu honro. colocar mais um dado. Deixa eu colocar mais um dado. Por exemplo, um filho do meu irmão, ele a vida inteira depressivo, não deu certo nada, sabe assim, sabe, parece que é um negócio. Então, assim, se ele pegar essa linha aí, ele estaria talvez reproduzindo alguma coisa da minha tia, né? Tem É isso que eu muita fico. chance. Aí é que tá. Aí tem que fazer a constelação para saber de onde que vem, para Então, e aí, devolver aí eu ia constelar exatamente o que, assim? a depressão dele, de onde que Ah, vem, entendeu? ah, Aquela depressão dele. Aí quando você minha- coloca ali no campo, você abre o campo. E o mais interessante da constelação é que não é o terapeuta que fica determinando sua avó, seu avô, não é, é a pessoa. Você coloca a pessoa na terapia, abre o campo, é uma técnica, abre o campo, e aí hum. a pessoa vem na mente da pessoa, porque está no campo dela. O constelador acessa o campo, e ele pode sim saber se é o avô, a avó, ele consegue captar algumas informações, mas as informações principais, quem traz é a pessoa constelada. Ele que vai dizer, vai vir na mente dele, entendeu? Então, quer dizer, dá para resolver essa questão das outras gerações, Dá para né? Assim, resolver. por exemplo, se um pai tem um filho extra, né? Vamos dizer assim, quer dizer, Fora do isso aí também casamento. recai.
Isso aí também recai na família, é isso? Um Cai filho na que foi. família. Ah, Pode mas, por constelar. exemplo, assim, um pai apareceu lá, depois de 300 anos, apareceu um cara e falou, sou seu filho. Aí não se entende e tal, e vai cada um para um lado. Quer dizer, isso aí também vai reverberar na família, aquela do pertencimento, né? Vai reverberar na família, vai reverberar. Só que é o seguinte, quando você constela uma situação dessa, você cura você e as próximas gerações. Por exemplo, Ah, você pode constelar a sua questão aí com a sua tia, e quando você cura essa questão que ela se viu obrigada a assinar o papel contra a vontade, aquela coisa, você cura em você e você cura a sua. Quer dizer, você impede que isso chegue na sua filha. Entendeu? hum. Então, quer dizer, então, dizendo, no caso desse caso específico, eu teria que constelar. O que você quer constelar, Roberto? Quero constelar a relação da minha tia, é isso? Qual o sentimento, a gente constela geralmente o sentimento. Qual o sentimento que vem, o que que te incomoda quando você pensa nessa situação que aconteceu na sua família? Aí, pelo sentimento, você pega a situação. Beleza. Estou entendendo. Então, dá para mexer nisso aí, dá para Ah, segurar, dá para porque mexer, dá para porque mexer. parece que assim, o meu sobrinho, né, que tinha tudo para dar certo, cara inteligente, fala língua fluentemente e tal, uma depressão durante anos, assim, nada certa, fez outra faculdade, largou no meio, fez a terceira faculdade, largou. A minha Ah, sobrinha falou assim, sabe como é que é, né, tio? Ele não deu certo na vida. O cara tem tudo para dar certo, inteligente, jovem e tal. Quer dizer, de aí repente, ele tem, aí, isso aí, né? constelando dá para saber. Tem uma constelação, por exemplo, eu faço que eu aprendi com a minha professora, tá? Ela é até da sua cidade, ela é lá de Bragança Paulista. Quando eu faço Olha, meus cursos constelação, eu vou a Bragança Paulista, tá? Que se chama é. professora Sônia. Ela desenvolveu uma técnica da gente constelar quanticamente. Então, por exemplo, depois que você faz a primeira constelação na pessoa, que ela passa pela experiência da constelação, ela entende o lugar dela, o papel dela na família. Ela entende, ela vai ouvir várias coisas, com o campo aberto, ela se emociona, ela sente, vem sentimentos. Então, por isso que abre uma consciência, porque na hora que você está constelando, a pessoa passa por experiências internas. Aí ela abre a mente. Aí você, numa próxima constelação, você pode constelar quanticamente. Então, por exemplo, eu posso constelar você, tá? Aí você entende como é que funciona. Aí, numa outra constelação, eu posso constelar a sua filha quanticamente. Aí eu constelo você no lugar da sua filha. Aí eu puxo a energia da sua filha e aí você, é como se você, assim, eu constelo você no lugar dela. E aí você vai sentir o que ela sente, você vai saber o que está acontecendo ali, as informações vêm e coisas boas começam a acontecer para ela também. Entendeu? Uma E vez dá aqui para eu constelei. constelar, e dá para constelar online, né? Ou tem que ser presencial? Dá para constelar online. Esses dias eu constelei, uns tempo atrás, eu constelei um amigo do meu marido. E ele, assim, ele é muito doidinho, sabe? Muito doidinho da cabeça. Aí constelei ele e tal. Ah, meu problema com a minha ex-mulher, que ela alienou minha filha, não deixa a menina me ver, e não sei o quê. Ela era minha amiga, não sei o quê. A menina tem 14 anos, 13 anos, 14 anos. Aí eu falei, vamos constelar. Eu fiz a constelação dele, falei, vamos constelar a quântica agora da sua filha, né? Aí quando eu fiz todo o processo e tal, e que eu comecei a constelar, ele fechou os olhos, aí ele começou a falar assim: pai, é, é, pai, eu não gosto quando você fecha os carros no sinal e fica buzinando atrás, eu fico nervosa dentro do carro. Pai, eu não gosto quando você não toma banho. Pai, eu não gosto. Olha, aí fiz um ali. Eu comecei a anotar o que o cara estava falando. Eu anotei tudo. Aí quando ele acabou de falar, eu fiquei assim. Eu fiquei, sabe? Aí constelei, libertei ela lá de umas alienações e tal, que ele trouxe e tal. Mas ela fez uma lista no começo da constelação de coisas que ela se sentia envergonhada dele, entendeu? Do comportamento dele, que ele é meio maluco mesmo, entendeu? Não tomar banho, não, sabe? Ela não gostava que ele corria e xingava os outros no trânsito, fechava, avançava sinal. E aí aquilo começou a deixar ela nervosa. Eu falei, poxa, olha só, não sou eu que estou falando. Você falou tudo isso aqui, então você sabe o que você está fazendo que a sua filha não está tendo vergonha de ficar com você. Então não é alienação. Você tem que mudar o seu comportamento. Você tem que ver o que você tem que mudar para você se adequar, né? Ainda mais pai e mãe separado, começa a ter um monte de questões aí, né? E aí é Então, mas isso. aí chega no limite do pai, né? Porque seu pai é doidinho, ele não vai sozinho conseguir deixar de ser doidinho, né? Aí chega no limite dele, mas o que eu fiquei muito admirada foi da lista de coisas que eu não sabia, e ele começou a dizer
que ele fazia com ela que envergonhava ela, entendeu? Para a ficha dele cair. Porque ele não corta o cabelo, não toma banho, não faz a barba. Ele é meio, assim, não é cheiroso. Aí você fica assim. Você já pensou ter um pai assim, você adolescente? Você entendeu? Essa adolescente vai entrar em conflito. Em vez de você falar que é a mãe que está alienando, por que você não faz toda a sua parte para que essa filha te aceite? Então, de repente, quem é que ia dizer isso para ele? Eu mesmo não falei. Ó, você toma banho, sua filha. Eu mesmo não falei. Aí é isso. Ai, ai. Já constelei também como é que fala? Tô me lembrando aqui, já constelei um menino com autismo, através do avô. E aí o menino começou a dizer assim, eu não entendo por que que as pessoas não me entendem. Eu não entendo. Aí ele fez uma lista de coisas que ele não entendia. O menino tem 7 anos. Aí quando esse avô acabou a constelação, ele falou assim, olha o que, olha a situação dele. Sabe assim, caíram várias fichas na cabeça desse avô que ajuda a educar esse menino, né? E de que o menino não entendia o mundo, ele não entende esse mundo aqui. E ele falou: eu não entendo por que que meu irmão vai na escola e eu não vou. Como é que você vai saber? Isso só na constelação mesmo, né? Você saber o que que o outro tá pensando? O André tá fazendo uma cara. Mas aconteceu. É isso. Tem mais Muita algum história, comentário? hein? Muita história interessante. A gente vai ter que realmente ter uma roda de conversa e talvez até depois outras reuniões com temas específicos, porque é um tema muito, muito grande. Não é mesmo, André? É grande. É muito. Por isso que eu falo que a constelação está no nosso dia a dia aqui, está na nossa vida. E aí é o que o William falou, é invisível. É uma coisa invisível, passa batido. Ana, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Assim, eu Hum. já participei de constelação e falou o seguinte: a constelação você tem acesso à informação. Aí depende de você agir ou fazer o que você tem que fazer. É isso? Ou você acha que a própria constelação já é terapêutica, né? Ela já produz uma mudança? Ah, tudo que a gente toma consciência, se você não toma uma atitude depois daquilo, aquela consciência tem lá a placa, não jogue lixo no chão, porque o lixo entope o bueiro, o lixo traz uma série de situações ali. Aí você lê a placa, sabe disso. Aí você continua jogando lixo no chão, então assim, vai entupir o bueiro, você vai continuar, né, vai ter enchente. Um exemplo. Então, quando você toma consciência de que, pô, meu carro é cheio de papelzinho. Eu não jogo lixo no chão, já assim, fui educada assim, entendeu? Não gosto de jogar lixo no chão, não me sinto mal. Então, é a minha consciência. Essa mudança de atitude entre o jogar o lixo e não jogar mais, né? Quem joga lixo e para de jogar por consciência é a mudança, né? É o aprendizado. Mas por conta da terapia em si, da técnica, tá? Da tomada de consciência e do rompimento que você faz com determinados comportamentos ali da sua família que não são. Que você quer se libertar daquilo, é, a maioria das pessoas apresentam uma mudança no comportamento. Vai ser de pessoa a pessoa, né? Se a pessoa busca uma constelação e quer o milagre da vida dela, é igual a gente está ali na hipnose não verbal. Você vai lá, você faz uma sessão, aí você quer o milagre, quer que seus dedos fiquem todo retinho, não vai ficar, né? Então é a mesma coisa. Então a tomada de consciência, só que é muito mais rápido. Assim, você vai no terapeuta, no psicólogo, tá? Desculpa aí os psicólogos que toda semana o pessoal vem, mas você vai no psicólogo e você tem que ir 1 ano para você alinhar a sua vida lá numa situação. E às vezes você faz 3, 4 constelações e a vida alinha mais rápido, a sua tomada de consciência foi muito mais rápido. Porque você, além das informações que você recebe, quando você entra no campo e que você sente o que a sua avó sentia, você vê informações para você. Então é no corpo, o negócio vem no corpo. Você está na constelação, vem uma dor no pescoço, a pessoa fica assim. Quando a pessoa. Eu vou dar o exemplo aí, Roberto, do seu sobrinho. Se constelar o seu sobrinho, quem está ali sendo constelado vai dar uma vontade de cair, entendeu? Então a gente fala que essa pessoa está no mundo dos mortos, porque ela está identificado com alguém que já morreu de depressão. Então quando você corta isso, você faz as frases de cura, você fala assim, a partir de agora você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu. Lembrando que na constelação não existe mortos, todos são vivos, né? Você fala mundo dos mortos porque a pessoa já fez a passagem, mas aí você faz esse corte
Mas todos estão vivos ali na constelação, toda a sua ancestralidade. Perfeito. Ana, Oi? que nem disse a Lilian aqui, então acho que a gente pode fazer. Vamos ter então uma roda de conversa aí com consteladores. Então Beleza. ela já tá até aqui juntando a lista das pessoas que ela vai chamar para a gente fazer essa roda de conversa. E a gente está aqui já no nosso tempo. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para Ana Paim, estamos aí. Se não, vou encerrar aqui essa nossa live. E se vocês quiserem, né? Vamos ter próxima live aí. Não temos? Então, Ana, você quer falar alguma coisa em relação às suas redes sociais? Quais são? Se alguém tiver algum interesse em entrar em contato com você? Sim, se alguém né, precisar de uma constelação, pode me procurar. É todo o grupo, né, do Praticadamente. Eu vou colocar lá o meu cartãozinho, que tem meu Instagram. Não sou muito de Instagram, não, tem que mexer mais no meu Instagram. E dá para fazer online. Eu faço a constelação, você participa da constelação, a constelação vem no seu próprio corpo. A Lília já participou de uma constelação comigo, já fiz uma constelação na Lília. Né, Lília? Você pode dizer que o negócio foi babado, foi fortíssimo, né? Foi muito boa. Presencial, eu fiz presencial. Presencial, É, mas online é a mesma coisa. é a mesma Mas coisa, sim, sim, mesma coisa. Foi ótimo. Vale a pena fazer foi. constelação. Aí, e deixa eu fazer uma observação. A constelação tem a ver com a hipnose, sim, porque a gente usa as frases da constelação na hipnose, Sim, né? tem tudo a ver. Tem tudo a E ver. fecha os Hipnose está em olhos, todas as terapias. traz na tela mental, né? Assim, traz na tela mental seu pai, sua mãe. E aí tem toda uma hipnose ali que rola. Então é isso aí. Eu vou fazer o seguinte também, viu, Ana? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui a tua rede social, tá? Se alguém quiser, é só ir lá na descrição do vídeo e procurar seus contatos, tá ok? Ah, Então, gratidão, gratidão, Andréia. então é Mais, isso aí. Então, mais alguém que fizeram alguns comentários aí? Ana, não, o chat está cheio de comentários, perguntas e vamos, respostas. Temos algumas consteladoras que responderam alguma coisa. E aí Tá vai bom. alongar muito a live se a gente for É muito. melhor vamos, fazer. Ah, a então gente, os bastidores aí o pessoal ajudou, né? não, Né, então vamos Andréia, a fazer. gente encerra, hein, Andréia? A gente encerra e depois fica batendo papo, né, Andréia? Fica Perfeito, é nosso. isso. Então a gente vamos encerrar e para quem tiver aqui dentro da live aqui ao vivo, continua aí que a Ana vai continuar aí com as suas dúvidas, tá bom? Então lembrando a todos que entrem e Gratidão. sigam também o Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão receber os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí e também dessa roda de conversa, tá ok? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a Ana Paim e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Gratidão, boa noite. Vi a Marisa aí também. Oi, Marisa.